Saudações a todas e a todos. Nós vamos continuar aí nossa aula, Colônia, parte 4, falando aí da economia mineradora. Especificamente, nosso assunto será a economia na mineração. Olha, gente, substancialmente, a vida na colônia se transformou com o advento da descoberta do ouro. Então, para cá vieram aí levas, né, de pessoas. Se calcula aí logo no início, 50 mil indivíduos, né? Chegam aí do Nordeste brasileiro, né? Da região da capitania de São Vicente, do estado de São Paulo, de Portugal, a fluxo agora, um aparato administrativo sem precedente na história da colônia brasileira, né? Um aparato administrativo, além, o número de militares cresce muito mais, além de chamados profissionais liberais, artesãos, né, e outros comerciantes, etc. E vão chegar aí na região mineradora. Afinal de contas, uma região agora de produção de ouro. Um advento que nos chama a atenção é que o ouro distribui um pouco mais a riqueza dentro da colônia. Então, mais gente vai participar aí dessa produção econômica na, na, na colônia, né? Cabe-nos ressaltar aqui para vocês, né, que o eixo econômico colonial se transfere do Nordeste, século XVI, século XVII, agora para a região Sudeste, especialmente a região de Minas Gerais, né? E doravante aí no século XVIII, essa atividade econômica desenvolvida aqui da mineração e posteriormente da criação do café vai transformar a região Sudeste, o Centro-Sul do Brasil, né, agora no grande eixo econômico da colônia portuguesa e posteriormente do Estado brasileiro. Então, começando aí, trazendo o PowerPoint para a gente ir seguindo aí esse Brasil colônia, não é isso? Então tá lá, a economia mineradora. Trato em primeiro lugar com vocês de um tratado assinado em 1703 entre Portugal e Inglaterra, chamado Tratado de Methuen. Prestem muita atenção no que eu vou contar para vocês, porque isso tem tudo a ver com não só aquele tempo, né, mas também às vezes, com muito dos tempos de hoje na nossa história, né? Então, o Tratado de Methuen de 1703, assinado entre Portugal e Inglaterra, falava o seguinte: então era um acordo econômico em que a Inglaterra, né, vendia tecidos para Portugal, então ela tinha a primazia, né? Era a fornecedora de tecidos para Portugal, e em troca a Inglaterra comprava vinhos de Portugal, que muitas vezes os próprios ingleses produziam lá em Portugal. Então, posteriormente, esse tratado vai, né, na medida que a economia vai se dinamizando, especialmente, perceba que nós estamos no início da descoberta do ouro em Minas Gerais, na medida que vai dinamizando essa economia mineradora na colônia brasileira, vigorar, no sentido de que Portugal compra os manufaturados da Inglaterra e a Inglaterra compra vinhos, azeite, etc. Então, a balança comercial entre portugueses e ingleses vai ser altamente favorável aos ingleses, que terá uma variada gama de
produtos manufaturados a serem vendidos. Percebam que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, então vende grandes quantidades de manufaturados para os portugueses e, em troca, os portugueses vendem uma coisa de azeite. Então, uma balança altamente desfavorável a Portugal. Como é que Portugal vai pagar essa dívida, essa descompensação da balança comercial? Com o ouro advindo do Brasil. Então, Eduardo Galeano, que é um historiador recente, né, uruguaio, ele faleceu aí há pouco tempo. O Eduardo tem, na sua famosa obra, né, As Veias Abertas da América Latina, ele, quando cita a questão do ouro no Brasil no século XVIII, ele tem uma citação que nos deixa extremamente bem situados a compreender o que foi o Tratado de Methuen, né, em relação à riqueza produzida no Brasil. Ele diz assim: e o ouro deixou buracos em Minas Gerais, construiu os mosteiros em Portugal e a fábrica na Inglaterra. Feito? Então, se nós olharmos aí direitinho, até hoje, nós estamos sempre reproduzindo esses tipos de tratados extremamente desfavoráveis a nós, extremamente favoráveis aos outros, especialmente aos outros estrangeiros, as outras potências, né? Se nós fizermos reflexões a respeito dos acordos econômicos brasileiros, a gente vai estar sempre percebendo que parece que o Tratado de Methuen nos persegue o tempo inteiro. Bom, mas vamos voltar lá à economia mineradora. Então, o eixo econômico vem para o Sudeste, né? Uma das sedes do governo passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, ali muito mais próximo da região mineradora, não é isso? E há uma grande atividade comercial agora, né? Afinal de contas, você começa a gerar uma riqueza em várias partes aí do interior do Brasil, né? Por exemplo, você tem aí as regiões, né, de Ribeirão do Carmo. Ribeirão do Carmo hoje é cidade de Mariana, né? Vila Boa, hoje é cidade de Goiás, né? Cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Cidade de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto, né? Sabará-Sul, Sabarabuçu, né? Cidade de Sabará. Então você tem N aí, espaços, né, geográficos onde o afluxo de comércio, né, à medida que o ouro surge, vem os comerciantes vendendo de tudo, né? Nós vamos chamar isso posteriormente de mascates, né? Lá no Nordeste surge essa expressão, né? Esses indivíduos que vêm aí, portuguesa, que vão monopolizar essa atividade, e é uma atividade de comércio que, no fim das contas, ela mantém os mineradores como reféns. Por quê? Porque as mercadorias são muito caras. Assim? Então, a alta desenfreada dos preços dessas manufaturas faz com que esse minerador o tempo todo esteja em dívida com esse português, com esse comerciante que não é minerador, né? O que vai suscitar aí um atrito o tempo inteiro entre os mineradores e os comerciantes, né? Especialmente os chamados renois, né? Renois os renois, né? São os chamados aqueles advindos lá do reino, os advindos de Portugal, chamado aqui pelos vicentinos, né? Pelos paulistas, de emboabas. Isso aí vai estar sempre um grande atrito, né? Mas a dinamização do comércio na colônia se transforma né, numa coisa, né, estupenda, né? Do norte, do nordeste, descendo, né, ou melhor, subindo o Rio São Francisco, o gado bovino, não é isso? Para alimentação, para, né, o couro para utilizar no artesanato, né? E do sul,
das Pampas Gaúchas, estâncias, né? Lá na região sul, o gado moar, que é o transporte dessas, um meio de transporte de todo esse comércio, de toda essa atividade que está sendo lá na região mineradora, não é mesmo? Então, a prestação de serviços, né, com a chegada dos chamados profissionais liberais, né, médicos, tiradentes, né, os dentistas, né, advogados, os funcionários públicos, funcionários do governo, da coroa portuguesa, militares, cresci muito porque havia um controle extremamente rígido sobre a área mineradora, né? Os clérigos, e a igreja está sempre onde está perto. Onde tem riqueza, a igreja está sempre muito presente, não é mesmo? Para tirar o seu quinhão. E olha que nós vamos falar mais para frente, que em certo momento foi até proibido a entrada de membros da igreja na região mineradora. Mas, no entanto, o que nós vamos verificar mais para frente, quando nós estudarmos essa sociedade mineradora, nós vamos falar nisso, né? Quem vai a Ouro Preto sabe o tanto de igrejas que tem por lá. Surgem as irmandades religiosas, né? Isso é um assunto que nós trataremos de outro lado. Literatos, né? Agora, gente escrevendo, não é mesmo? Porque essa sociedade agora, urbana, diversificada, né? Ela surge gente de toda a natureza. Então, os literatos estão lá, escritores, nós vamos destacar aí para frente alguns deles. Né? Os artesãos construir os prédios, né? Os monumentos. E os comerciantes, esses que vagueiam aí nas estradas, não é isso? Levando a mercadoria e trazendo, e levando ouro, né? A famosa Estrada Real, né? Aqui em Minas Gerais, né? Partindo aí da região mineradora, hoje centrada na cidade de Ouro Preto, né? Para esse ouro ser embarcado para Portugal, na região de Paraty e, posteriormente, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, o artesanato teve, assim, já que né, não era, não era permitida a criação de manufaturas aqui na colônia, essa foi uma política adotada pelo Estado português, né? Então, o artesanato cresce em muito. Nós temos citações interessantes, né? Por exemplo, citação, por exemplo, do Caio Prado Júnior, que vai dizer que os tiares, né, de algodão e de lã, de algodão e de linho, vestiam os engenhos, vestiam, né, as fazendas, né, o artesanato do couro, né, produzindo os sapatos, os cintos, né, os embornais, né, as sacolas, etc., né, a rouparia. Né? Então, tudo isso tem a mão de grandes artesãos, o que vai suscitar, inclusive, uma política severa, né, já a partir do século XVIII, por mão de obra e vontade da coroa portuguesa, de proibir, de fato, qualquer manufatura no Brasil, proibindo, inclusive, o funcionamento desses pequenos espaços artesanais. Né? Isso colocando esse monopólio na mão, justamente, dos portugueses, e esses portugueses comprando isso dos ingleses. Né? Para, então, o número de trabalhadores livres, etc., cresce muito. Né? E até um certo número de negros alforriados, negros que compravam a sua liberdade porque achavam ali uma pequena ouro, uma atividade, e conseguiam comprar a sua liberdade. Né? Mas o grosso da mão de obra para a mineração a força de trabalho, é a mão de obra escrava. E essa mão de obra pior do que as condições nos engenhos. Né? Então, o castigo, as péssimas condições de vida levavam a esses escravos ter uma vida útil de 2 a 5 anos.
E olha só, né, esses indivíduos morriam muito novos por causa dessa exploração e dessa violência, né, que era utilizada sobre esses escravos. Então, você tinha, embora nesse predomina a mina à superfície, né, os barrancos de córrego, a beira dos córregos, o leito dos córregos, né, e etc., chamado ouro ali diluído, ouro de aluvião, né? Você vai ter mina de Morro Velho, na região de Nova Lima, produz ouro até hoje, né? Uma das poucas minas aí, de fato, que são minas subterrâneas, né? Mas então, essa vida que levavam esses escravos era muito, muito péssimas, né? E o que fazia com que, ao lado, esses senhores, vamos dizer assim, da economia, os comerciantes, né? E os mineradores, o tempo todo, embora entrassem em atrito por causa dos seus interesses, né? Mas eles, quando se tratava de a relação com o escravo, eles estavam unidos com medo o tempo todo de um grande levante de escravos. E a resistência desses escravos, o tempo inteiro ela ocorria, no sentido de fuga, né? Aí surge, por exemplo, os grandes, de novo, grandes quilombos, né? Destaca-se, por exemplo, o quilombo do Ambrósio, que inclusive vem daquela região até a nossa região aqui, na região do Alto Paranaíba, um grande quilombo, com vários núcleos, né, de resistência à exploração. Mas o fato é que essa economia se dinamiza pelo interior do Brasil, né? Então, Goiás, né, Mato Grosso, onde foi também encontrado o ouro, Minas Gerais, né? Minas Gerais, o diamante ao norte de Minas Gerais, no centro de Minas Gerais, o ouro. Isso aí cortou o Brasil, o comércio vindo do Nordeste, né? O comércio vindo do Sul, o comércio vindo da Europa. Então, é uma grande dinamização dessa economia mineradora. Por isso que eu disse a vocês que esse espaço se tornou um espaço extremamente importante aí, mundial, né, no século XVIII. E com isso, né, na medida que essas atividades vão se tornando diversificadas, o arroxo do sistema colonial vem e vem com tudo. Não é isso? Então, disse a vocês desde o princípio, o endividamento dos produtores com os mercadores. Então, isso não fica apenas no campo da mineração, mas isso é desde os senhores de engenhos, né? Os produtores de açúcar do Nordeste, extremamente empobrecidos, né? E na mão sempre desses mercadores, que o tempo todo lhes servem, né? Os instrumentos, as ferramentas, o dia a dia com as manufaturas, as roupas, os utensílios, etc. Então, o tempo todo, esses produtores estarão em dívida com esses mercadores, que serão os grandes, seria assim, os mais beneficiados dentro dessa economia. As medidas tomadas pela coroa portuguesa nem sempre foram, né, nem sempre resolveram essas questões e, portanto, em vários momentos, esses produtores, né, se insurgiram. É o caso, por exemplo, da revolta de Vila Rica, né, liderada pelo Filipe dos Santos, né, contra o monopólio do sal, contra o monopólio comercial dos portugueses, né? E com isso eles é que ditavam o preço dessas mercadorias, né? Então, embora o ouro estivesse de uma gente, nós poderíamos tê-los como o ápice, o topo da sociedade, esse pessoal vivia sempre na mão desses mercadores, né? No Nordeste, a crise do açúcar não só enfrenta, né, a concorrência, a decadência da produção açucareira no Nordeste, não só se deve à causa da concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas e no Suriname, mas também na região, na região Sudeste, né, quando a produção do açúcar se dá o ambiente, a incrementação
dessa produção se dá aí na região de Campos dos Goytacazes, região hoje norte do estado do Rio de Janeiro, né? Que esses engenhos vão se intensificar justamente para poder estar ali mais perto da região mineradora para suprir a necessidade dessa grande população que mora agora naquela região, naquelas várias cidades que surgem. Tá vendo? Então, ele sofre essa concorrência, né? Politicamente, vai se dar aí a separação, a cidade do Recife será elevada à vila, né? Então, ali já cria uma, uma Câmara Municipal própria, né? Desvencilhada da de Olinda, né? Que pode votar as suas próprias leis, né? Que pode criar suas próprias, normatizar as atividades, né? Chamada Guerra dos Mascates, conseguiu desvencilhar, separar Olinda do poder político, separar o Recife do poder político de Olinda, eram chamados mascates, ou seja, os comerciantes portugueses, né? Mas, ao mesmo tempo, e eles queriam justamente estar na frente dessas câmaras para eles poderem, né, votarem as regras definidas das relações econômicas, né, dentro agora desse novo município de Recife. Conseguiram, a coroa portuguesa conseguiu, né, separou justamente, criou, né, o município de Recife, separado do município de Olinda, né, e esses comerciantes tomaram o poder dentro das câmaras e ali, né, tentaram fórmulas, né, de minimizar o impacto dessa grande crise. Mas isso não vai dar em nada, o Nordeste vai estar sempre aí em declínio, né, perdendo trabalhadores livres, tendo escravos, que não vai vender escravo mais para o Nordeste, porque é a região mineradora. Então, a atividade do tráfico negreiro também, ela se acentua na região mineradora, em detrimento do Nordeste, dos engenhos, né? Então, com isso, o Nordeste começa a decair economicamente. Uma das questões mais interessantes que os portugueses vão enfrentar, a coroa portuguesa, é o grande contrabando do ouro, né? Você tem aí N formas desse ouro não passar pelas casas de fundição, né? As casas de fundição foram criadas justamente quando a coroa percebeu que o ouro estava sendo levado, né, sem que ela soubesse, né? Mesmo? Então, como é que se dava esse contrabando do ouro? Os camaradas colocavam aquilo dentro de cáries de dente, dentro dos narizes, especialmente os escravos, né, eram obrigados a colocar isso, engolia, né, pequenos pepitas, né? O chamado Santo do Pau Oco, para quem não conhece, né? For um dia visitar a região de Ouro Preto, vai ver lá o Santo do Pau Oco. O que significa isso? É um santo, né? Uma imagem de santo, oca por dentro, onde colocava-se ali o ouro e contrabandeava. Olha, como peça sagrada, a coroa, né? Os militares tinham um certo receio, né? Então, opa, a imagem de Nossa Senhora, não sei o quê, etc., né? Então, mas ali era um grande local de contrabandear o ouro, e esse ouro escoava, né? A coroa não tinha português. Começa nesse tempo já, né? E é a partir do diamante, lá em Diamantina, que rola um imposto que nós conhecemos até hoje, né? A, a coroa portuguesa, para conseguir controlar um pouco essas relações econômicas e obter, né, o quinhão necessário da sua produção, criou o imposto sobre circulação de mercadoria. Está aí hoje, até hoje, né? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, né? Paramos por aqui. Um grande abraço para vocês e tenham aí todos uma boa semana.